Segundo ano! Como é bom reencontrar todos vocês aqui no nosso canal Divina Infância no YouTube. Como vocês estão do lado daí? Tudo bem? Galerinha, hoje nós vamos continuar aprendendo muitas coisas legais da nossa língua portuguesa. Antes de mais nada, é importante que você esteja em um lugar confortável e que você preste bastante atenção com a companhia dos seus materiais didáticos. Assim, você vai conseguir acompanhar tudinho e na nossa aula online você vai poder tirar as suas dúvidas. Combinado? Muito bem. Para iniciar a aula de hoje, é importante entender o que iremos estudar. Aí você pode me perguntar: Tia Ju, o que a gente vai estudar na aula de hoje? Nós iremos estudar duas coisas. Isso mesmo, os verbetes e os infográficos. Então, senta confortavelmente, presta atenção e me acompanha. Algumas historinhas que nós já aprendemos e lemos nas nossas leituras, nas contações de histórias, no projeto Divina Leitura e também nos livrinhos que eu sei que os divininhos têm em casa. Vocês viram muitos livros e que a maior parte deles trata-se de fábulas e contos de fadas. Os contos de fadas já estudamos na aula passada. E na aula de hoje, nós iremos vamos pegar um personagem desses contos de fadas e conhecer um pouquinho mais sobre ele e entender o que ele é. Esse lobinho, o lobo das histórias, será que ele era um lobo bom? Um lobo mau? A gente sabe que essas histórias têm vários personagens, né? Tem vilões, outros que são personagens bonzinhos. Mas e o lobo? O que ele é? Vamos descobrir? Então, você pode me acompanhar pegando o seu livro de língua portuguesa, página 107, porque lá nós iremos descobrir um pouquinho mais sobre esse lobo. Vem comigo. Saiba tudo sobre os lobos. Inteligente, audacioso e rápido, o lobo é um ótimo caçador e ganhou fama de malvado em muitas histórias. Mas é bom lembrar que ele só ataca quando está assustado ou faminto. No mundo real, os vilões são mesmo os humanos, porque os lobos estão em risco de extinção em vários lugares do planeta. O lobo possui parentes em comum com os cães. Ele vive em grupos que são chamados de alcateias. O casal mais velho lidera a turma e costuma passar a vida toda junto. Os outros membros são filhotes de várias ninhadas, ou lobos solitários que se unem ao bando. Os lobos mais jovens sempre obedecem aos mais velhos e raramente há brigas. Eles têm um sistema de comunicação sofisticado, que inclui expressões faciais, movimentos e até a postura do corpo. Outro recurso importante para que o grupo se entenda é o uivo. Eles emitem esse som para reunir a turma para uma caçada, marcar seu território ou pedir a fêmea em namoro. E muitas vezes o bando uiva em conjunto simplesmente para se divertir. Os cientistas acreditam até que os lobos de uma alcateia são capazes de reconhecer uns aos outros pelo uivo. Eles saem à noite para caçar e podem caminhar até 200 quilômetros em busca de presas. Como se adaptam bem aos ambientes mais variados, vivem em florestas, savanas, pântanos, desertos e até nas regiões geladas do hemisfério norte. Caminham entre as árvores, correm pela neve fofa e até atravessam lagos em longas jornadas em busca de alimento para a família. Certo, pessoal? Então, através dessa leitura, nós já percebemos que os lobos são animais que vivem em bando, ou seja, vivem em grupos.
Vocês observaram que nesse texto apareceram palavrinhas que provavelmente você nunca ouviu antes? E aí é que entra a função do verbete. Bem, olhando rapidamente o texto, nós podemos perceber algumas dessas palavras. As palavras audacioso, extinção, ninhada, sofisticado, hemisfério. O que será que significa isso? Pois é, quando a gente precisa descobrir o significado das palavras, a gente chama essas palavras de verbete, porque elas estão todas guardadinhas no dicionário. Isso mesmo, quando a gente quer descobrir um significado de uma palavra ou a origem dessa palavra, nós buscamos ela no dicionário. Essa palavra dentro do dicionário se chama verbete. Então, vamos procurar um verbete no dicionário agora? Vamos lá. Eu vou procurar a palavra ninhada. O mais interessante no dicionário é que ele segue uma ordem. Sim, ele é muito organizado. Eu tenho certeza que a turminha do segundo ano também é muito organizada com seus materiais, com seus brinquedos. No dicionário não é diferente. Ele organiza as palavras. Isso aí, em ordem alfabética. Se eu quero procurar a palavra ninhada, eu vou passar pela letra A, pela letra B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Cheguei na letra N. Ninhada. Ni é N com I. Então, eu tenho que ir na ordem. Vai aparecer N com A, N com E, N com I. Ni, nha, N, H. Eu tenho que procurar. N, H, A. Ninha. Próxima sílaba, da. Encontrei. Olha que interessante. Encontrei a palavra ninhada. Muito bem. Quando a gente encontra a palavra no dicionário, aparece primeiro se ela é um substantivo, se ela é um pronome, a classificação dela na gramática. Combinado? Em seguida, aparece um número. O número significa o primeiro significado dessa palavra. Se depois do 1 tiver 2, 3, 4, são vários significados que aquela palavra tem, combinado? Então, vamos ver para o primeiro significado de ninhada. Os ovos ou as avezinhas existentes em um ninho. Aí vem o número 2. Os filhos que nascem de uma vez só da fêmea do animal. 3. Filharada. Muito bem, agora nós descobrimos o significado de ninhada. E você, do outro lado, com certeza descobriu o que é o verbete de dicionário. Fácil, né? Então, agora nós já sabemos que os verbetes podem ser considerados como textos informativos, que são encontrados em dicionários e também em enciclopédias. Será que você sabe o que é enciclopédia? Não? Enciclopédia é um tipo de coleção de vários livros, onde há informações importantes. Alguns anos atrás, não existia internet e tudo que a gente precisava saber deveria ser procurado, pesquisado nessas enciclopédias. Será que o seu avô, a sua avó, não tem uma biblioteca aí na sua casa com algumas enciclopédias para você dar uma olhadinha? O meu avô tinha. Dá uma olhada. Hoje, nós já não temos tanto esse hábito de comprar enciclopédias e criar a nossa biblioteca, porque com as tecnologias nós podemos realizar pesquisas na internet e também através do nosso tablet. Podemos ter vários livros em um único lugar, todos juntos no nosso tablet. Então, olha só,
Os verbetes são textos informativos utilizados para explicar uma palavra, falar informações, dados importantes sobre aquela palavra ou sobre aquele assunto, além de trazer o significado delas. Então, esse verbete pode ser um textinho curtinho e também pode ter uma linguagem bem clara e bem fácil para que todo mundo entenda, ok? Então, como já mencionei anteriormente, nós podemos ver esses verbetes em dicionários e em enciclopédias. Vamos ver um verbete de dicionário na tela? Acompanha! Verbete de dicionário. Definição da palavra bola. Bola. E aí, entre parênteses, vem a origem dessa palavra. Ela veio do latim bula. Bolha de ar. Ela é substantivo feminino. O primeiro significado dela é que ela é um objeto redondo ou oval, geralmente feito de borracha, couro ou material semelhante, cheio de ar, com que se podem praticar vários esportes como handebol, basquetebol, futebol, hóquei e enfim, por aí vai. E o segundo significado dela é que é qualquer objeto de formato arredondado. Essas informações a gente encontra no dicionário Priberam da língua portuguesa. Muito bem, então nós já aprendemos o que é o verbete de dicionário, mas faltou uma coisa. E os infográficos? O que são os infográficos? Vamos lá para a página 108 do livro de língua portuguesa que nós vamos descobrir. Muito bem. Aí na página 108 nós temos um exemplo de infográfico. O que é um infográfico? São informações sobre determinado assunto organizados em etapas, em pedacinhos. Então, tudo que a gente leu sobre o texto do lobo também está presente aqui, nesse modelo. Então, vamos observar? Tem algumas perguntas com respostas. A primeira pergunta é: por que esse lobo tem esse bocão, essa boca tão grande? E aí vai a explicação, né? Porque na hora de caçar, ele ataca mordendo. E aí a sua mandíbula é bem forte. E os seus dentes são pontudos e servem para agarrar a sua presa. E aí vem outras perguntinhas com respostas também, que vocês vão poder ler com calma do outro lado da tela e também na aula online, tanto com Tia Ju quanto com Tia Radassa, combinado? Muito bem, então agora que a gente viu um modelo de infográfico, a gente percebe que tem algumas setinhas amarelinhas e que essas setinhas estão levando a informação para a parte do corpo correspondente ao lobo. Então, aquela informação que tem relação com a sua boca, a seta leva até a boca. Aquela informação que tem relação com seus olhos, a seta leva até os olhos. Orelhas, corpo e por aí vai. O gênero infográfico é um tipo de texto que informa também. Ele é um texto informativo. Esse texto que acabamos de ver, o exemplo, na nossa página 108, é um infográfico. Sabe por quê? Porque ele junta todas as informações mais importantes daquela temática e organiza de uma forma que se torne mais compreensível para aquela pessoa que está lendo. Então, esse gênero facilita a compreensão das informações e prende a atenção das pessoas. Então, nesses infográficos, as informações são apresentadas em pequenos textos e sempre vai relacionar imagens ao conteúdo daquele pedacinho. Combinado? Na nossa aula online, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses dois gêneros. Eu espero que você tenha gostado e até lá!